Gente, o filme mesmo. A intenção do filme é nos conhecer hoje. A minha presença, eu sou Mônica, coordenadora do nosso museu. O nosso museu é como um triunvirato. Trabalham aqui a fundação que eu represento, a prefeitura e o Ministério da Aeronáutica.
que se não fosse o Ministério da Aeronáutica, nós não poderíamos deixar aqui os bens que nós possuímos. Eu vou passar para vocês o mais rápido possível. Primeiro, o agradecimento muito grande da presença, da disponibilidade de vocês de estarem conosco. O que adiantaria nós guardarmos esse monumento, essa história, se nós não tivéssemos vocês para vir conhecer isto? Então, a primeira palavra nossa... O DVD depois eu trago. Obrigada. A palavra nossa é de agradecimento. Bom, sem dúvida nenhuma, nós estamos na casa em que Santos Dumont nasceu. Essa casa tem dois valores: o de nascimento e depois Santos Dumont como uma pessoa comum como a gente, um fazendeiro da Mantiqueira. Ele nasceu aqui porque o pai, como engenheiro francês, estava construindo esse trecho da ferrovia. Ele empreitou para construir o trecho da ferrovia na época do Império ainda. A ferrovia chamava-se Ferrovia Dom Pedro II. Agora, passado depois a Central do Brasil, hoje privatizada pela MRS. Bom, ele nasceu aqui por causa da ferrovia. Foi embora com 2 anos, o pai passou a ser fazendeiro da Mantiqueira, fazendeiro de São Paulo, plantador de café. A riqueza do pai foi conseguida com o café exportado naquela época. A fazenda era de tal forma grande, eu vou usar um número que eu não estou enganada, 500 milhões de pés de café produzindo. O pai chegou a fazer uma pequena ferrovia dentro da fazenda para escoamento do produto. Santos Dumont, com 12 anos, dirigia uma máquina Baldwin. Era uma criança dada a coisas mais sérias. Ele era fechadinho, ele era bem introvertido. Bom, a casa de lá hoje é museu também. A casa perto de Ribeirão Preto. E a nossa casa ficou entregue à ferrovia. Depois do 14 bis, Santos Dumont, já famoso mundialmente, teve diagnóstico de uma esclerose múltipla. Uma doença que ainda hoje ela não tem um diagnóstico precoce. Ela ainda não tem uma forma de reter essa doença. Santos Dumont, sabendo disso, teria que ir fazer tratamento na Suíça, por causa do clima, por causa de um hospital desligado de todas as problemáticas que ele viveu a vida toda. Gente, Santos Dumont assimilou a Suíça com o Brasil, que ele amava de grande. Construiu a Encantada em Petrópolis. Quem já visitou Petrópolis conheceu a Casa Encantada. Aquela Casa Encantada era a forma dele se relacionar com o governo do Brasil, com o Império, talvez. E veio procurar a casa em que ele havia nascido, porque ele sabia, por detalhes que o pai escreveu, que ele nasceu no alto da Serra da Mantiqueira. Nessas alturas ele veio procurar uma forma de tirar da cabeça toda aquela preocupação que levou ele até a idade de 59 anos e pouco. Ele voltou para o Cabangu, não pôde comprar a casa porque ela pertencia à ferrovia. O povo do município, que era amigo dele, fez uma moção ao governo e ele ganhou essa casa. Razão porque eu tenho aqui uma placa em que ele próprio diz: esta casa em que eu nasci me foi oferecida pelo Congresso Nacional como prêmio dos meus trabalhos. Santos Dumont agradecido. Ele próprio registrou o nascimento dele nessa casa. Em 1932, os amigos fazendeiros da região e o povo de Palmira com quem ele convivia vieram na casa porque tinham notícia de que aqui ele tinha feito um museu em vida. Realmente. Fotografias de todas as experiências de balão na França. Os bustos que estão sobre a lareira são 2 bustos franceses. Livros que ele trouxe para continuar estudos, ou para leitura, ou para coisa. Documentos, recortes de jornal. Não dá para eu descrever todo o acervo. Esse acervo foi resgatado no dia da morte dele e guardado, com a intenção de que hoje vocês pudessem estar na casa de nascimento dele. Esse acervo retornou em 73
para o Museu Casa Natal de Santos Dumont, que é o que vocês estão visitando hoje. Nós vamos ver esse acervo aqui dentro. Vou pedir desculpas, porque os 3 pavilhões onde nós tínhamos a história da aviação, com essas fotografias que Santos Dumont deixou, estão interditados. As árvores cresceram, as folhas fecharam as calhas e as calhas derramaram água para dentro dos pavilhões. Eles eram de estrutura completamente de madeira. Então, para a segurança de todos nós interrompemos a visitação naqueles pavilhões. Mas a casa está aqui, com todo o acervo que nós temos ganho dos descendentes dos irmãos de Santos Dumont. Nós temos família de Santos Dumont que nos visita 2 vezes por ano. O dia do aniversário dele, 20 de julho, nós fazemos no Cabangu uma comemoração. E a nossa comemoração acabou se desenvolvendo numa medalha. A medalha Mérito Cabangu. Todo dia 20 de julho. Nós temos 20 pessoas que nós agraciamos com a medalha por nos ajudar a preservar isso tudo. Vocês têm o Cabangu 365 mil metros quadrados. Toda a mata que nos rodeia pertence ao museu. Toda. Não. Tá? É ele. Ah, tá bom. Então, é esse o parque que vocês vão conhecer. Eu vou estar ao lado de vocês porque a casa está toda legendada direitinho. Os presentes que nós temos ganho da família de Santos Dumont, dos sobrinhos netos e a presença deles, é para nós uma honra muito grande. Eu continuo agradecendo a vocês com uma notícia. Vocês passaram pelo cartão de visita do nosso museu. Se vocês olharem para trás, nós temos um chafariz. Esse chafariz está espirrando naquela altura, sem nenhum apoio mecânico ou elétrico. Santos Dumont fez somente com a gravidade da água aquele repuxo naquela altura. Nós preservamos, além da casa, uma represa no alto da serra, onde tem uma nascente, canalizada até ali. É o peso da própria água quem faz aquele repuxo. Sejam bem-vindos. Mônica, eu estou aqui junto de vocês para qualquer pergunta, para esclarecer o que é o nosso museu. Na frente nós temos uma réplica do 14 bis, que é um monumento. Ela está menor do que o original. Além, nós temos um Irapuru, que é um avião original. Eu brinco muito com as pessoas que aquilo ali é o Fusquinha da aeronáutica. Antigamente o piloto aprendia a dirigir, a pilotar naquele aviãozinho. Hoje ele aprende num T-23 talvez. Então é o nosso parque. Depois nós vamos fazer uma visita à nossa sede administrativa, onde eu já expliquei que nós temos o motor original do balão de Santos Dumont, uma nacelle como Santos Dumont se erguia no ar, sem motor. Está bonita a nossa sede. Se vocês tiverem tempo, a gente pode passar um pequeno filmezinho também de uns 15 minutos. Eu estou à disposição com a maior alegria de recebê-los. Obrigada. Não, pode ir falando. Vai explicando. Veja aqui. Vamos deixar que cada um tenha liberdade de andar pela casa. Eu vou falando devagarzinho para que vocês tenham uma ideia do que é. Os 2 bustos sobre a lareira. Santos Dumont fechou uma porta quando ganhou a casa para poder colocar uma lareira. O frio da mantiqueira não é fácil. Então, reparem que o aparelho pesado ganhou um suporte mais forte. Esse pesado em bronze é do mesmo autor do monumento que ele ganhou na França, o monumento que a gente chama Monumento de Saint-Cloud, é um homem alado. Essa cabeça de Santos Dumont é também do Colin George. A de gesso é de um artista francês chamado Laforrie. O quarto são todas mobílias que Santos Dumont mandou que fizesse aqui no museu. Essa mesa tem um detalhe aqui no centro. A gente prestando atenção nesse detalhe, nós vamos confirmar por uma carta que está aqui ao nosso lado direito. Essa carta é uma carta que Santos Dumont escreveu
para o João, que tomava conta da fazenda quando ele viajava. Na carta está escrito assim: João, pede ao carpinteiro para fazer a mesa assim, atrás de vocês. A carta tem inclusive um desenho da mesa e uma explicação. Eu quero tantas peças de macho e fêmea coladas, tararau, 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 tararau. Gente, essa mesa tem uma estabilidade muito maior do que uma mesa de 4 pés. A gente pode inclusive segurar e tentar movê-la. Outro detalhe, eu vou ficar junto de um pé. Podem assentar-se 10 pessoas ou 3 pessoas, ninguém bate com o joelho no pé da mesa. Reparem. Os pés têm uma inclinação. Desta mesa eu tenho 4 cartas. Santos Dumont dizendo: espera que eu vou mandar a medida da casa, da mesa. Então, sem dúvida nenhuma, é uma peça que foi feita no museu. Reparem aquela mesa que está ali, o designer é igual. Os pés, a madeira, só que aquela lá nunca levou uma tintazinha preta, porque ela não sai da parede. O quarto é todinho original. Pode ir. Pode? Vai lá. Vai explicando. Vai explicando que eu vou atrás. Mas aí não vai caber todo mundo aqui dentro. É pequenininho, por isso. Gente, no quarto é tudo original. A cama, o lavatório que está ali, que vocês vão reparar o seguinte: Santos Dumont não fazia nada sem ter um projeto. Isto, as casas antigas não tinham banheiro. O rosto era lavado no quarto. Os escravos traziam a água. Os escravos traziam a água. Então as bacias são originais do tempo de Santos Dumont. Reparem bem que um quadro de 1903, que retrata, pinta a chegada de Santos Dumont no Brasil numa das oportunidades, Santos Dumont ganhando do artista a pintura de 1903, ele fez um complemento do lavatório para o quarto dele. Do lado de cá nós temos uma fotografia, eu vou pedir desculpas. Essa cartola que Santos Dumont usou nessa solenidade, nós a temos, ela está conosco, porém fora da nossa vitrine por causa da umidade da nossa casa no período. O chapéu, usado por Santos Dumont, doação da família. A bengala e o guarda-chuva. Um grande homem naquela época não andava sem chapéu e bengala. Então, está ali uma bengalazinha espanhola, de filigrana espanhola. A cama, todo mundo estranha que ela é curtinha, mas Santos Dumont tinha apenas 1,50 m. Então não precisava de uma cama mais longa. Isso é uma doação da família. Um artista qualquer assentou na frente de Santos Dumont e desenhou o rosto dele pouco antes dele morrer. Pouco. Esse retrato, esse desenho é de 1930. Ele faleceu em 32. Santos Dumont autenticou o retrato que o rapaz fez. Esse é original. Como as coisas do nosso quarto. Gente, eu vou... Vai falando. Esquenta a cabeça não. Tá gravando. Não, aí não tá gravando. Tá só gravando aqui. Não, mas tá gravando o som. Ah, sim. Depois eu faço os cortes. Tá dando meu Depois eu edito, eu acho. Fica você por Tá perto, lindo. você pode estar. Continua meio, fotógrafo aqui. Ô, Marília, pega a marca da Patrícia pra mim. Depois os cortes eu faço. Pode ir falando. Nós estamos no quarto que a gente designa como o quarto dos pais. Nós temos aqui... Isso. Beleza. Nós temos aqui o monumento de Saint-Cloud, que Santos Dumont ganhou em vida. Ele fez o mausoléu dele idêntico ao monumento de Saint-Cloud, no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Acontece que Santos Dumont faleceu em julho de 32.
durante uma revolução constitucionalista brasileira. Não sei se todo mundo tem conhecimento disto. Ele faleceu durante a revolução em que São Paulo estava sitiada. O corpo em São Paulo não pôde atravessar para vir enterrar no Rio de Janeiro. Então Santos Dumont foi embalsamado. E o médico que o embalsamou guardou-lhe o coração, por alguma razão que a gente não sabe explicar. Enterrou as vísceras, enterrou tudo, mas guardou o coração. A primeira companhia aérea brasileira, a Paner do Brasil, uma grande companhia brasileira, sabendo que o coração estava preservado, usou esse coração e fez um monumento. Aqui nós temos uma réplica do monumento. É um homem alado segurando o mundo. Dentro deste globo está hoje o coração de Santos Dumont, no Museu Aeroespacial. Aqui é apenas uma réplica. Ele só foi trasladado para o cemitério de São João Batista em dezembro de 32. Então ele ficou nesta capela, nessa Catedral de São Paulo, de julho até dezembro. Ali nós temos um jornal da época com a publicação do que foi o traslado de Santos Dumont nessa época. Solta a fala. Solta. Vamos visitar então a parte mais importante do nosso museu. Nós vamos conhecer a nossa sala, onde a gente diz que é a retrospectiva do fazendeiro da Mantiqueira. Nós vamos passar antes no que a gente acha que foi o banheiro de Santos Dumont. Nessa época, as casas coloniais não tinham banheiro. Os banheiros, como nós sabemos, eram do lado de fora da casa. Santos Dumont fez nessa casa, aproveitando um cômodo, ele fez um banheiro. Vamos reparar o chuveiro que está nesse banheiro. As casas antigas, o banheiro era lá fora. E o banho era de balde. Só que Santos Dumont implementou uma novidade no balde da casa dele. Dentro do balde, se ele enchesse o balde de água, um balde furado ia ficar pingando permanente. Aquela garrafinha na parede não é gás, era álcool. O álcool desce onde tem os buraquinhos da caixa, acendia o fogo. Repara que tem torneirinhas de registro para ver a quantidade do fogo, o calor que ele desejava. Dentro da caixinha, uma serpentina de canos de cobre jogava a água fervendo para dentro do balde. Na outra parede, uma torneira fria. Ele temperava a água. Só que um balde cheio com furinhos não parava de virar. Então Santos Dumont cortou o balde por dentro e nessa vedação ele colocou um cano em forma de sifão. Alguém já está lembrado desses banheiros que a gente puxa a cordinha e a caixinha que está pendurada desce correndo? É porque dentro daquela caixinha tem um sifão. O sifão aumenta a velocidade da água. Não satisfeito com a velocidade do sifão, dentro do sifão, Santos Dumont colocou uma manivelazinha que, conforme ele puxa aquela cordinha ali do lado, fecha o sifão. Aí o balde enchia até em cima. Quando ele puxava outra cordinha para abrir, a água, com o peso da gravidade mais a força do sifão, Santos Dumont tomava banho de ducha aquecida em 1920. O banheiro, que vocês podem reparar que tem uma janela. A janela é igual às outras janelas da casa. Ele fez uma parede no meio da janela para o banheiro ficar mais quentinho. Ele não alterou a estrutura da casa. A janela ficou dividida em duas, metade para cá, metade para lá. Que ali nada mais é do que um closet vestido. Ele morando sozinho,
O banheiro era quentinho e tinha lugar para se vestir. Eu acredito que seria um close, que nós hoje chamamos de close. A vitrine dessa sala, nós temos a bengala original do pai de Santos Dumont. A plaquinha de ouro está escrita Henrique Dumont. O livro de missa é o livro que pertenceu à mãe dele. Isso aí são lembranças de família. Os leques são lembranças de sobrinhas de Santos Dumont, de irmã de Santos Dumont, que nos doou beleza desse acervo. Hoje nós temos a história da aviação nessas paredes dessa sala, porque a história da aviação que estava nos pavilhões, elas estão guardadas, esperando a gente refazer os pavilhões. Este último cômodo da casa é o cômodo honroso que nós apresentamos. O valor do nosso museu cresce muito, porque conta a história de um aeronauta que era conhecido no mundo inteiro como aeronauta. Ninguém conhecia o Santos Dumont, uma pessoa comum. O Santos Dumont, nós temos aqui a história de um fazendeiro. Recebemos visitas da França, da Inglaterra, até dos Estados Unidos, que ficam loucos com a história. Quem era esse aeronauta Alberto? É essa história. Nesse cômodo, nós temos cartas que Santos Dumont escrevia. Vamos trocar. Cartas que Santos Dumont escrevia para o caseiro João, comandando a fazenda. Outras cartas que ele escrevia para os fazendeiros amigos, para poder aprender como lidar com uma fazenda. Fotografias desse cômodo. Lá em cima eu tenho a fotografia tirada pelo próprio Santos Dumont do nosso chafariz. O chafariz, aquele lago servia para a bebida dos animais. A última fotografia de baixo, tem certeza que é Santos Dumont que está do lado de cá da máquina, porque o amigo dele está ali do lado. Abaixo, nós ganhamos de um turista que nos veio. Tudo. Eu creio que nós ficamos com a história de Santos Dumont bem relatada até esse cômodo. Nós vamos convidá-los depois para ir conhecer a sede administrativa. A sede administrativa nós ganhamos do governo francês, do governo brasileiro, do centenário do 14 bis. O nosso acervo era de tal forma valioso que o governo, na comemoração de 2006, nos presenteou com aquele prédio, que a finalidade daquele prédio principal é uma sala que nós chamamos de reserva técnica. Dentro dessa reserva técnica, nós temos desumidificadores, circuladores de ar, esterileres, que a gente tem temperatura, umidade e controle de ácaros permanente 24 horas. Nesse cômodo eu entro uma vez por dia só para fazer o diário. Lá estão todas as fotografias originais francesas deixadas por Santos Dumont. Eu tenho uma carta, um telegrama da princesa Isabel, original, cumprimentando Santos Dumont pelos trabalhos dele na França. Eu tenho uma carta de Santos Dumont para o La Chambre, encomendando um balão, no meio de muitas outras coisas. A bandeira que Santos Dumont hasteava aqui na frente, podem na fotografia notar que tem uma bandeira, ela está na nossa mão, mas sem condição da gente mexer com ela, tal a idade dela. Esse é o nosso Museu de Cabambu.
Uma carta que está na minha frente diz assim: João, acabo de comprar um lindo touro importado da Inglaterra, tem 1 ano e meio, guarda as novilhas para ele. Dessas cartas nós devemos ter aproximadamente umas 60 cartas. A fotografia que está ali embaixo foi um turista que, conhecendo o nosso museu, foi conhecer outros museus e encontrou aquela fotografia Santos Dumont no nosso Lago do Repuxo, brincando com a Fly. A Fly é essa cadela. Ele tinha os animais de estimação. Uma carta original de Santos Dumont, ele diz assim: meu amigo, sabendo que você gosta de bonitos animais e tendo a minha cachorra Fly, tido um filho do quais é um lindo cachorro importado, eu tomo a liberdade de mandar para vocês um filhinho dos dois. Essa era a vida daquele aeronauta conhecido no mundo inteiro, que no Cabangu vocês estão conhecendo quem era ele. Muito obrigada pela presença e nós vamos nos falar lá em cima na sede. Agora é a vez da... Peraí. Livia, dá um passo para trás. Olha lá, o pai vai tirar retrato seu, ó. Dá um tchau, olha. Pai, aí eu aqui, pai. Tira da roupa, não tem roupa não, pra você parecer linda. Dá um sorriso lindo pra ele, olha lá, ó. Ô pai, ô papai. Ó, olha lá que lindo. Você vai levar o seu retratinho pra mãe ver, né? Olha lá o avião de Santos Dumont. Lá em cima da sua cabeça. Explica sobre esse avião. Pegou. Uma nivelazinha. Pode ir. Nós estamos embaixo de um monumento. Esse 14 bis, ele é apenas um monumento. 75% só. Ele não é 100% o tamanho do avião. Só que o de Santos Dumont, original, era todo em bambu, revestido de seda envernizada, e tinha um poder muito grande de voo, que ele não teve tempo de provar. Agora, o nosso 14 bis não é do conhecimento de todo mundo. Ele andava ao contrário dos aviões modernos. Santos Dumont assentava-se naquela cestinha e o avião andava para a minha direita. Esse avião não andava como os aviões modernos, que a asa é à frente do avião. O 14 bis é o contrário. Ele andava no sentido dessa célula da frente. Na mão de Santos Dumont tinha os comandos para subir, descer, direita ou esquerda. Ele andava nesse sentido que ele está colocado aqui. Certo? Lá embaixo, perto dos pavilhões, ali sim, nós temos um avião original brasileiro. É o Irapuru, que é um T-22 ou 23. A gente brinca que ele era o Fusquinha da aeronáutica. É aquele é o Fusquinha. Os pilotos aprendiam a dirigir, a pilotar naquele avião. Hoje ele é pequenininho demais para o que é moderno. Aquelas casas... Os pavilhões eram os locais onde nós fazíamos as exposições fotográficas, réplicas da história de evolução da aeronáutica. O que Santos Dumont fez para chegar até o 14 bis? Como a estrutura dos pavilhões é toda em madeira e houve água nos alicerces, nós tivemos que interditá-los por segurança do turista. Hoje, nós estamos com a parceria do IFAM, que vai nos ajudar a reconstruir esses pavilhões. Nosso parque é um parque ecológico. Costuma a gente encontrar no lado da gente vários tipos de pássaros. Se nós subirmos perto do Irapuru, nós vamos chegar numa área recreativa, onde nós temos uma lanchonete, temos banheiros,
pedindo desculpa que hoje também o dono da lanchonete teve um infarto. Nós estamos com ela fechada hoje. Depois da área recreativa, subindo mais um pouco, nós vamos chegar no heliponto. É uma área onde o governador, no 23 de outubro, desce para a entrega das medalhas. Mais um pouco além do heliponto, nós podemos fazer uma viagem ecológica pelo meio da mata. Lá no alto, nós temos uma igreja do bairro. O passeio é muito bonito, porém um pouco longo. Do zoológico a gente vê. Aqui não é zoológico. É um lixo mesmo. Aqui é um... Eu vi água ali. É um aviãozão, olha, esse aviãozão grande. Tá faltando o piloto lá dentro para poder... Olha, pai, o cara me vê. Vai tirar foto. Viu como é que o avião é grande? Se a gente entrar lá e esse avião fizesse ele ia embora. Você vai? Ah, eu também não vou não. Eu também não vou não. Se o piloto entrar ali e dirigir aquele avião ali, olha... social do Cabangu. Nessa alameda é onde o governo faz a entrega das medalhas em 23 de outubro. Na parede embaixo do pavilhão 1, nós temos todas as placas que são inauguradas no Cabangu. Pode-se inaugurar placa para qualquer evento. Porém, depois da inauguração, nós trazemos a placa para o nosso centro cívico. Esse centro cívico conta a história do nosso museu. A primeira placa, que é uma placa de mármore branco, ela foi trazida para o Cabangu quando Santos Dumont estava morando aqui. Ele ganhou essa placa de presente. Nós trouxemos a primeira placa, dali para frente, todas as outras vão contando a história. A visita do governador, a visita do presidente da República, a visita da dona Nésia. E nós temos uma placa que é uma cápsula do tempo. Nessa cápsula do tempo nós reunimos 23 crianças entre 1 ano e 10. Fizemos para eles uma semana inteira de atividades com a história de Santos Dumont. Eles desenharam, eles escreveram. Quando foi no dia 23 de julho, ou depois um bocadinho, nós fechamos uma cápsula. As crianças colocaram dentro de um tubo de plástico tudo que foi feito comemorativo do ano de centenário do 14 bis. Cada uma dessas crianças que fechou aquela placa ganhou um certificado de compromisso. Daqui a 50 anos, quem tiver condição, vem abrir a nossa cápsula do tempo. Eu falei para eles, pequenos, que eu vou estar presente na maior estrelinha que tiver lá em cima. Eles vão abrir a nossa cápsula. É onde está a nossa cápsula do tempo. Os menininhos de 10 há 3 anos trabalharam comigo. Eu tenho desenho deles, eu tenho cartinha deles. Eles fecharam a cápsula e puseram aí dentro. Isso foi em 2006. Daqui a 50 anos, um desses menininhos que puder vir abrir essa cápsula vai tirar daí de dentro e contar o que foi quando ele esteve aqui, quando era pequititinho. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Apertar de novo o botão. Nós estamos na sede administrativa que nós ganhamos do governo federal em 2006 como prêmio pelo valor do nosso acervo. Nessa sala nós temos um motor original do primeiro balão de Santos Dumont que nos foi doado pelos sobrinhos de Santos Dumont, que ganharam do tio Alberto. Temos também uma réplica da nacelle, a cestinha que Santos Dumont se fazia subir em cada balão. E uma réplica da Torre Eiffel, que foi a vitória da dirigibilidade dos balões. E por último, ainda tem uma outra coisa curiosa. Um Peugeot, uma réplica do Peugeot, o primeiro automóvel trazido para o Brasil, foi trazido por Santos Dumont. O tempo que ele não pôde fazer voo de balão na França, ele se dedicou à mecânica. Comprou automóveis vários. Ele brincava de desmontar e montar os automóveis. Esse Peugeot foi o primeiro que veio para o Brasil. No fundo, nós temos a Torre Eiffel com o balão número 6, que foi aquele que provou a dirigibilidade dos balões. Esse número 6, contornando a Torre Eiffel, voltando em meia hora, provou que o homem já não precisava mais de andar a sabor do vento. E o grande é um Demoiselle número 20. Esse está em tamanho original de Santos Dumont. Só que nós temos apenas a estrutura. Nós ainda não fizemos o revestimento de seda, porque ele está aqui apenas guardado. Ele vai ganhar um hangar climatizado para ficar em exposição. Então hoje nós temos o Demoiselle número 20, no tamanho 1 por 1, feito por um artista da nossa cidade. Nos foi dado pelo Departamento de Correios e Telégrafos. 2006, eles fizeram uma exposição itinerante sobre as comemorações do 14 bis, centenário do 14 bis. Terminado o período do centenário, o Cabangu ganhou a beleza do painel, que é uma fotografia da França de 1920, com alguns aparelhos de Santos Dumont mais importantes. Ali nós temos este Demoiselle, só que lá o número 19 foi o primeiro. Santos Dumont foi desenvolvendo o Demoiselle. Esse que nós temos em tamanho original é o número 20. E de bambu, né? Todo feito de bambu. A curiosidade melhor desse aparelho, dessa utilização do bambu, é que o bambu tem um período certo para colheita. Período que não tem... Mês que não tem R, que vai de maio a agosto. Ele tem que ser colhido num desses meses, exatamente, durante uma lua minguante,
E, se possível, às 3 horas da madrugada. Foi o que foi feito para que esse bambu não entre em... Não dá caruncho. Carucho. Você deve estar estranhando por quê? Ele andava sentadinho naquele banquinho. Ele sentava naquele banquinho, ligava o motor, corria no campo até o avião ficar bem forte, depois ele levantava o voo. Sentava no motor, no banquinho. Ele ia no céu com o balão. Oi. O motor do balão dele lá. Ah, o pãozinho com peixe. Vamos lá procurar. Não esquece. Vamos lá procurar o pãozinho com peixe. Vamos procurar o pãozinho do peixe. Eu falei que eu tenho pãozinho para dar pro peixe e ela não esqueceu. Pãozinho do peixe. Só pãozinho. Eu vou ter que fechar porque essa sala os peixinhos estão com fome. Nós vamos levar pãozinho e dar para ele. Na hora que a gente levar pãozinho, eles vêm todos assim. O peixinho também. O peixinho está com fome e o gatinho também está com fome, né? Na hora que a gente dar pãozinho para eles vão ficar felizes. Ele vai comer.